Existe um tipo de atenção tão profunda que o mundo inteiro desaparece. Uma técnica japonesa tão antiga quanto os templos onde foi criada. Um método capaz de transformar qualquer mente, até mesmo a sua, em uma lâmina afiada que corta todas as distrações. E hoje você vai descobrir como um adolescente chamado Pedro saiu do caos mental absoluto para um nível de foco tão poderoso que as pessoas diziam: "Isso não é normal. Como ele consegue? Parece até outra pessoa." Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é motivação, é transformação. Você já percebeu que, quanto mais estímulos existem, menos você consegue controlar a própria mente? Você abre o celular por só um segundo e, quando percebe, meia hora evaporou. Você senta para estudar e sua cabeça vai para 1000 lugares ao mesmo tempo. Você tenta focar e seu cérebro te puxa para qualquer outra coisa, menos aquilo que importa. Isso não é sua culpa. Você está lutando contra uma máquina projetada para roubar sua atenção, e ela está ganhando. Mas, do outro lado do mundo, existe uma tradição milenar que já encontrou a solução séculos antes de a distração virar epidemia. Uma técnica conhecida como Ichigozamai, o estado de completa presença em uma única ação. E foi exatamente essa técnica que salvou um garoto chamado Pedro e pode muito bem salvar você também. Antes de continuarmos, deixe seu like, se inscreva e comenta aqui embaixo. Qual é a distração que mais destrói sua vida hoje? Seu celular? A ansiedade? Suas próprias fantasias mentais? Comenta aí, sua resposta pode virar tema de um próximo vídeo. Os primeiros sinais. A mente avisa antes de quebrar, você só não escuta. Pedro tinha 16 anos, e por fora parecia um garoto normal. Por dentro, um vulcão silencioso prestes a explodir. Ele era inteligente, isso ninguém negava. Desde pequeno, os professores diziam: "Esse menino tem potencial. Se ele quiser, ele chega longe." O problema é que Pedro nunca conseguia querer por tempo suficiente. Ele sentava para estudar matemática e 5 minutos depois já estava assistindo compilados aleatórios no TikTok. Ele abria o livro de física e imediatamente começava a imaginar como sua vida seria no futuro. Uma vida brilhante, claro, cheia de conquistas, viagens, reconhecimento. Sonhar era fácil, executar quase impossível. E aos poucos a vida dele virou um ciclo. Intenção, distração, culpa, recomeço, nova distração. Toda semana começava igual. Agora vai, dessa vez eu foco, vou estudar sério. Mas a semana terminava com um boletim mediano, uma sensação de fracasso e aquele pensamento que machucava mais do que qualquer bronca. Cara, eu podia ser tão melhor do que isso. Os pais dele percebiam, os professores percebiam, os amigos percebiam, mas o único que realmente sofria com isso era o próprio Pedro. E então, um dia, tudo desmoronou de vez. O dia que ele quebrou. A queda não vem do cansaço, ela vem da soma de pequenas desistências. Aquele dia começou como qualquer outro. Pedro acordou atrasado, pulou o café, correu para a escola e na terceira aula recebeu o resultado da prova de geometria. Um D enorme escrito na capa. Ele olhou, leu de novo e a garganta fechou. Não era a nota em si. Pedro já tinha tirado notas ruins antes. Era a certeza de que ele estava perdendo a batalha contra si mesmo. A professora passou pela fileira, parou ao lado dele e disse baixinho: "Pedro, você é muito mais capaz do que isso." A frase era gentil, mas bateu como um soco no estômago. Naquela noite, ele chegou em casa, fechou a porta do quarto e desabou. Sentou no chão, apertou a cabeça com as 2 mãos e disse a si mesmo quase sem voz: "Eu não aguento mais ser mediano. Eu sei que eu posso mais. Por que eu não consigo?" Ele chorou sem fazer barulho, chorou por frustração, chorou porque a distração estava destruindo a vida dele. Foi aí que algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, Pedro não tentou fingir que estava tudo bem, não tentou se distrair, não procurou um escape. Ele encarou o problema de frente e, em um impulso desesperado misturado com esperança, tomou uma decisão. "Amanhã vou pedir ajuda." Essa sentença simples, quase sussurrada, mudaria tudo. O encontro. O mestre aparece quando o discípulo finalmente para de fugir.
No dia seguinte, Pedro procurou o professor mais improvável da escola, Sr. Hayashi, professor de História do Japão, homem quieto, sempre calmo, sempre presente. Ele não gritava, não chamava a atenção, mas tinha um jeito de falar que fazia qualquer aluno ficar em silêncio. Pedro bateu na porta da sala dos professores. Sr. Hayashi, posso falar com o senhor por um minuto? O professor levantou os olhos devagar, fez um gesto para que Pedro entrasse. Claro, Pedro, sente-se. O que está acontecendo? E então Pedro desabou tudo. Falou das distrações, da sensação de derrota, da dificuldade de focar, do sonho que parecia impossível de alcançar. Hayashi ouviu tudo sem interromper uma única vez. Quando Pedro terminou, o professor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, abriu a gaveta. Tirou um pequeno papel envelhecido e escreveu 2 palavras em japonês. Entregou o papel a Pedro e disse: "Isso aqui salvou minha vida quando eu tinha a sua idade." Pedro leu Ichigozamai e perguntou: "O que significa?" O professor sorriu com os olhos. "Significa a arte de fazer uma única coisa por vez, com total presença. Não é foco comum, não é disciplina comum. É entrar tão profundamente em uma tarefa que você desaparece nela." Pedro franziu a testa. "Como assim, desaparecer?" Sr. Hayashi cruzou as mãos. Quando um monge zen varre o chão, ele não é um monge varrendo o chão. Ele é a própria ação de varrer. Não existe distração, porque não existe nada além do momento presente. O professor continuou: "A sua mente não é fraca. Ela está fragmentada, e Ichigozamai recompõe essa fragmentação. Transforma ruído em silêncio, dispersão em direção, caos em precisão." Pedro engoliu seco. "O senhor pode me ensinar?" O professor sorriu. "Posso, mas você precisa prometer uma coisa." "Qual?" "Que você vai praticar, mesmo quando for difícil, mesmo quando sua mente quiser fugir." Pedro respirou fundo. "Eu prometo." E naquele momento, o treinamento começou. O primeiro ritual. A mente não é domada pela força, mas pelo ritual. Sr. Hayashi não deu uma lista de exercícios, não deu um manual, não recomendou aplicativos. Ele deu a Pedro algo muito mais simples e muito mais poderoso. Um ritual. "Quando chegar em casa hoje," disse ele, "faça exatamente isto. Guarde seu celular em outra sala. Arrume sua mesa. Feche todas as abas. Respire 3 vezes. Escolha um objetivo. Torne-se esse objetivo." Pedro tentou não demonstrar dúvida, mas sua mente dizia: "Só isso? Isso vai funcionar?" Mas ele decidiu confiar. Naquela tarde, quando chegou em casa, cumpriu exatamente cada passo. Guardou o celular no armário do corredor. Organizou sua mesa, fechou tudo no computador, respirou, escolheu estudar matemática e começou. Os primeiros 5 minutos foram um inferno. Sua mente berrava: "Dá uma olhadinha no celular. E se você estiver perdendo memes? E se alguém mandou mensagem importante?" O professor tinha avisado: a distração não é inimiga, ela é apenas um hábito, e hábitos pedem atenção, não combate. Quando a distração vier, você não luta, você observa e volta. Pedro fez exatamente isso. Observe, volte. Observe, volte. Na primeira sessão de 25 minutos, a mente dele fugiu 20 vezes. Mas na segunda, fugiu 10. Na terceira, 5. E pela primeira vez na vida, Pedro entrou em algo que ele nunca tinha sentido: silêncio mental. O tempo pareceu ficar mais lento, os números do caderno pareciam mais claros, a respiração ficou profunda. E quando o temporizador finalmente tocou, Pedro percebeu que tinha passado 1 hora e 15 minutos em absoluto foco. Ele nunca tinha conseguido isso antes, e naquele instante, ele soube: eu encontrei o que eu estava procurando. A primeira transformação. Quando você doma a mente, o mundo ao redor começa a mudar. Nos dias seguintes, Pedro repetiu o ritual, e quanto mais praticava, mais percebia mudanças. As aulas começaram a fazer sentido.
Ele entendia conteúdos mais rápido, seu caderno tinha anotações claras, as conversas com as pessoas ficaram mais profundas, comer ficou mais prazeroso, caminhar para a escola parecia uma meditação. E a parte mais impressionante, ele começou a se sentir vivo de verdade. Antes, a vida dele era um borrão. Agora, cada detalhe parecia nítido, como se saísse de uma névoa. Mas as mudanças não vieram sem resistência. Os colegas começaram a notar. Pedro, você tá diferente. Nem fica no celular mais. Virou monge agora? Ele apenas sorria, porque pela primeira vez nada disso o abalava. Ele estava em outro jogo. Mas o destino tinha planos maiores para testar essa transformação. E o teste veio mais rápido do que ele imaginava. A queda e a ascensão. A disciplina é forjada no dia ruim, não no dia perfeito. Tudo ia bem, até o dia em que tudo saiu do controle. Acordou cansado, dormiu mal. A escola teve 2 provas no mesmo dia. Um colega fez piada dele. E quando chegou em casa, a mente entrou em modo caos. Hoje não. Você tá cansado. Faz amanhã. Um dia não faz diferença. Pedro quase cedeu, quase guardou o ritual, quase voltou ao antigo eu. Mas então, algo ecoou na mente. Você prometeu. Ele levantou da cama, guardou o celular fora do quarto, fez o ritual. Foi a pior sessão da semana. A mente fugia o tempo todo, o foco escorregava. Mas quando terminou, ele entendeu a parte mais profunda do Ichigozamai. A prática do dia ruim vale mais do que 50 práticas do dia perfeito. Porque foi naquele dia, naquele momento, naquela batalha silenciosa, que Pedro realmente mudou. O segundo estágio, imersão. Primeiro, você controla a mente. Depois, a mente controla o mundo. Com o passar das semanas, algo começou a acontecer. Algo que até o professor Hayashi chamou de o segundo estágio. Pedro conseguia entrar no estado de foco não apenas estudando, mas em tudo. Ao comer, ao caminhar, ao conversar, ao escrever, ao ouvir música, ao organizar o quarto. O mundo parecia mais lento, mais profundo, mais real. Era como se antes ele tivesse vivido na superfície e agora finalmente conseguisse respirar no fundo do oceano. Até sua presença mudou. As pessoas percebiam. Os professores elogiavam, os pais notavam, os amigos comentavam. Mas dentro dele, o orgulho não crescia. Crescia silêncio, força, consciência. E então, o professor Hayashi revelou: agora que você domina o ritual, é hora de aprender a técnica secreta dos monges Zen. Pedro prendeu a respiração. Que técnica? O professor sorriu. A técnica do não retorno. Ponto sem volta. Quando você passa por essa porta, você nunca volta a ser quem era. A técnica do não retorno não é complexa, é simples, simples demais. Mas é aí que está o poder. Sir Hayashi explicou: você vai escolher uma única ação diária, pequena, simples, impossível de falhar, e você vai executá-la todos os dias até que a prática continue sozinha. Pedro perguntou: como assim, sozinha? O professor respondeu: exatamente isso. Você se torna incapaz de quebrar sua própria palavra. É a morte do antigo eu. Pedro decidiu que sua prática seria 30 minutos de estudo em Ichigozamai, todos os dias, sem exceção. Dias bons, dias ruins, dias de cansaço, dias de inspiração. Com chuva, com dor, com sono. E então, começou. Dia 1, dia 2, dia 5, dia 10, dia 20, dia 35, dia 50, dia 60. E de repente, em algum ponto entre o dia 60 e o dia 75, aconteceu. Pedro percebeu que não precisava mais se forçar, não precisava mais decidir, não precisava mais lutar. O corpo simplesmente levantava, fazia o ritual e entrava no estado, sem conflito, sem negociação, sem dúvida. A prática tinha se tornado parte dele. Ele havia cruzado o ponto sem retorno. A mente forjada.
Você não se torna indestrutível, você deixa de ser destrutível. A transformação foi tão profunda que até os professores se perguntavam o que tinha acontecido. As notas de Pedro dispararam, sua postura mudou, sua presença era firme, calma, quase inabalável. Em poucos meses, ele saiu do fundo da turma para o topo. Ganhou destaque em ciências, ajudou colegas, se tornou referência. Mas o mais impressionante não era isso, era a serenidade. Nada o desarmava mais, nada o tirava do eixo, nada o fazia duvidar de si mesmo. Ele tinha encontrado o que todos procuram, mas poucos encontram: o controle da própria atenção. E quem controla a atenção, controla a vida. O último ensinamento: a presença é a espada invisível que corta o mundo em silêncio. No último dia de aula, Pedro procurou o professor Hayashi para agradecer. O professor o ouviu com aquele mesmo sorriso sereno e disse: Pedro, agora posso te contar a verdade. Pedro franziu a testa. O quê? O professor colocou a mão no ombro dele. Eu nunca quis que você dominasse o estudo. Eu quis que você dominasse a si mesmo. Ichigo Uzumai não é sobre desempenho, é sobre libertação. Você não será feliz no futuro. Você não será produtivo no futuro. Você será presente agora. E isso é tudo. Pedro não conseguiu responder, apenas sentiu. O professor finalizou. Vá em frente, Pedro, e lembre-se, uma coisa de cada vez, atenção total, vida plena. A maioria vive distraída demais para perceber que está viva. Pedro não virou gênio, não virou super-herói, não virou mito. Ele virou algo muito mais raro, um ser humano presente. E agora é a sua vez. Você não precisa dominar tudo, você só precisa dominar o momento. Porque quando você aprende a fazer uma única ação com total presença, sua vida deixa de ser um borrão. Você recupera sua mente, seu foco, seu silêncio, seu poder. E assim como Pedro, você cruza o ponto sem retorno. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu a mente despertando de alguma forma, então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E comenta aqui embaixo, qual é a primeira ação que você vai transformar em Ichigo Uzumai? Respire fundo, volte para o presente e lembre-se, uma coisa por vez, presença absoluta. Esse é o caminho. Nos vemos no próximo vídeo. Honre sua mente, caminhe no silêncio e siga o caminho.